boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Franciola Araújo e estou com uma convidada para lá de especial para falar sobre operacionalização da curricularização da extensão. Boa noite, Natasha. Boa noite, Francioli. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui discutindo sobre educação, né? Sobre ciência, sobre tecnologia. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Enquanto esse podcast é gravado, inúmeras comissões e instituições de ensino superior se reúnem presencial ou remotamente para discutir reformulações em seus projetos pedagógicos de cursos, os famosos PPCs, com o objetivo principal de atender à Resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei número 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024. De acordo com a resolução, a extensão na educação superior brasileira deve estar integrada à matriz curricular e à organização da pesquisa em um processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico e tecnológico, capaz de promover uma integração entre as instituições de ensino e setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Natasha, você já está lá no IFAP já tem um tempinho. Isso. E você acompanhou toda essa história, né, da formação do próprio Instituto Federal, né, que é um instituto novo no estado, enquanto outras instituições, né, instituições federais, elas têm aí mais de 100 anos, se eu pegar a história, né, completa, e FRN, de onde eu venho, mais de 100 anos. Eu acredito que o IFPA... PA também, centenária, sim. E na Universidade Federal, onde você cursou, né, a sua engenharia, vocês tinham esses projetos de extensão como algo forte? Não, mas apesar de não, porque na universidade o que acontecia, né? Ia muito dos projetos dos professores. Então, o professor que propusesse um projeto extensionista, né? Porque o que a gente tinha muito? Projeto de pesquisa, né? Então, naquela época, né? Não tão longe assim, mas muito projeto ali com a Vale, né? Então, era isso que a gente tinha. Mas, como ia muito da proposta do professor, né? Eu participei de um projeto de extensão. E foi ali que eu entendi o que era extensão. E era um projeto de extensão voltado para fazer projetos para pessoas carentes ou instituições sem fins lucrativos. Então, na graduação, eu pude participar da criação de projeto de uma escola de música, que era feita na periferia de Belém, né? Então, era sem fins lucrativos. E aí, meu professor orientador tinha esse projeto e eu desenvolvi toda a parte dos desenhos, né? Tudo que necessitava, né? Para que essa escola fosse construída, porque ela ia ser construída sem projeto, porque ela ia ser construída, né? Nossa. Então, como existia esse projeto, então nosso orientador abraçou. E a gente foi fazer visita, inclusive na inauguração, né, dessa escola, a gente foi chamado e as crianças fizeram uma apresentação. Então ali
eu entendi o que era extensão. E vi que a gente não fazia extensão na universidade. Até então eu não tinha feito extensão, né? Porque eu fui entender o que era, né? Esse ato extensionista, né? De levar o conhecimento para e aplicar na comunidade, né? Então eu tive essa oportunidade, né? E aí aproveitando, né? Porque assim, quando a gente vai aqui, faz um bate-papo com as pessoas, né, que são do nosso círculo, a gente acaba também se atrapalhando, né? O nosso ouvinte precisa saber quem é Natasha no jogo do bicho. A gente já tá empolgado, já começou aqui falando extensão e... Pois é. Então fala aí para os nossos ouvintes quem é Natasha, o que Natasha faz, o que Natasha gosta. Bom, eu sou a professora Natasha Costa, né? Comecei a dar aula em 2009 em IF. Comecei toda a minha vida profissional dentro de um IF, o IF Pará, né? Sou engenheira civil por formação, mestrado e doutorado também em engenharia civil, né? Voltado para a área de estruturas. Estou aqui no IFAP desde 2011, então eu trabalhei aí, né, na construção desses PPCs. Achei muito interessante a gente discutir esse tema, né? Porque é muito importante, né? Eu acho que é uma forma de realmente regulamentar a extensão, né? Já tive um podcast, tá meio parado o projeto, né? Uma inspiração, todo o teu trabalho aí à frente dos podcasts. Então, e é isso. Eu sou isso, assim, sou professora do IFAP. O que não é pouca coisa, né? O que não é pouca coisa. Ó, se a gente for fazer gosto, a gente fica lá, viu? O dia inteiro. Sem dúvida. Mas aí, Natasha, vamos lá. E quando você começou, então, né? Porque o Instituto Federal, né, o IFAP, ele começou com cursos técnicos, né? A graduação ela veio um pouquinho depois, não foi? Não, na área de construção civil, curso técnico ali, segundo semestre de 2010, e superior ali em 2013, que já foi construção de edifícios, a gente começou em 2013 com eles. E a engenharia já foi agora, 2019. Construção de edifícios é um curso de tecnologia, né? Um tecnólogo, né? É um tecnólogo, isso. Ficamos com ele, depois houve o processo de exclusão do curso, né? Porém, entrou no lugar a oferta de engenharia civil. E aí, como foi a extensão, ou o que você experienciou, né, de extensão no curso superior lá de tecnologia quando começou, né? Existia extensão? Vocês faziam extensão no curso? Olha, inicialmente o projeto de extensão que a gente vivenciou, né, que houve aí esse link, foi com o curso FIC, que foi ofertado na época, que era o Mulheres 1000, que é um exemplo muito grandioso de extensão, né? Porque era profissionalizar mulheres em vulnerabilidade social. E na época foi ofertado assentamento cerâmico. Então, que é muito legal, né? Porque a extensão é exatamente isso, né? A necessidade da comunidade, né? Aplicar o nosso conhecimento técnico para, de fato, servir a comunidade. E ali a gente tinha muitas dificuldades, né? A dificuldade, ela propulsiona a gente, né? Então, o que acontece? Como a gente tinha muita dificuldade para lidar com o curso e a gente tinha dificuldade com as práticas, a gente uniu todo mundo. Então, esse curso FIC aconteceu e por conta desse curso FIC, a gente conseguiu fazer algumas práticas também com os alunos, né, da época. Então, foi legal essa experiência, né? Porque a gente conseguiu unir todo mundo, né, para conseguir realizar esse curso FIC. Poxa, bacana. Realmente o Mulheres 1000 é um programa muito interessante e eu acho que a gente precisa ter mais programas. Eu acredito que ele hoje acho que não é bem um projeto, ele já, pelo tamanho dele, né, por você ter ali várias ações integradas, ele é um programa de extensão, né? É um programa, é verdade. Embora nós tenhamos essa resolução que ela seja de 2018, no IFAP, a curricularização da extensão ela só foi regulamentada no final de 2022. Ou seja, a gente tem uma diretriz geral, que é essa resolução número 7, e cada uma das instituições ela precisa regulamentar, através de uma resolução própria, né, como é que vai funcionar essa curricularização da extensão. Você tem ali diretrizes gerais, diretrizes básicas, que vão nortear o que e como a instituição deve criar sua própria resolução. Essa é uma coisa que tem tido discussão no colegiado de vocês? A instituição, além da regulamentação, ela discutiu isso? Não,
né? O que acontece? A gente tem um PPC de 2019, né, da Engenharia Civil, foi reformulado ali, foi aprovado, né, em 2019, e a gente tem uma reformulação do ano passado, né, fizemos uma reformulação desse PPC já de 2019. E nós não discutimos nada sobre a curricularização da extensão. Ele foi, né, o processo tramitou e voltou, né? Então, voltou exatamente com essa observação. A gente não inseriu nada no PPC. Não fizemos a discussão, né? Então a gente precisa fazer isso agora. Agora é uma grande dúvida, como fazer, né? Que instrumentos a gente pode se valer para colocar em prática. Então a gente tem agora vivenciado essa dúvida, né? Como instrumentalizar isso de fato dentro do currículo, né? A gente tem vários exemplos aí pelo Brasil, né? Então, já tem instituição aí que já fez isso em 2019, né? Então, a gente já tem instituições na frente, né? Uhum. Há essa busca de conversa também, né? Eu não coordeno o curso, mas eu vejo que o coordenador já está com essa preocupação, né? Porque a gente precisa entregar a versão final, tem que ter esses 10%, né? 10% da carga horária tem que vir para a curricularização da extensão. E é uma situação interessante, e aí, de repente, alguém pode pensar, não, estão falando mal do IFAP. E, na verdade, essa é uma discussão que acontece hoje em muitas instituições, porque se criou uma normatização, e essa normatização, de certa forma, ela não é discutida com os professores. Então, é bem complicado. Eu estava na Universidade de Catalão, onde muitos cursos estavam passando por uma reformulação, justamente para que se pudesse acrescentar a curricularização da extensão, pudesse prever curricularização da extensão. E tenho notícias também de várias outras instituições onde as coisas estão acontecendo da mesma forma. Em 2018, quando nós criamos o curso de Tecnologia em Mineração, a primeira versão do nosso PPC, ela retornou porque não havíamos previsto curricularização da extensão. E aí fomos fazer curricularização da extensão ou prever curricularização da extensão dentro do projeto do curso numa época em que nós não tínhamos instituições, né, para seguir de exemplo. Uhum. E é um desafio muito grande, porque, em primeiro lugar, a Natasha já comentou aí algo de 10% da carga horária. Hoje, digamos, vou pegar aqui o exemplo da carga horária do curso de Engenharia Civil, Natasha. Quanto que é hoje a carga? Você lembra, assim, a carga horária do curso? É 4.000, em torno de 4.000. Em torno de 4.000 horas, né? Isso. Ou seja, vamos arredondar para trabalhar com um número mais fácil, né? 4.000 horas de curso, você teria de separar 10% no mínimo. Uhum. A resolução diz que é no mínimo 10% dessa carga horária tem que ser destinada à extensão. E lá em 2018 a gente ficava perguntando, mas espera aí, 10%, eu tenho que acrescentar, eu vou fazer um curso, meu curso vai para 4.400 horas. É sem acrescentar. Então, na teoria, isso é uma coisa que assim, alguns professores eles argumentam, você vai ter que retirar uma carga horária de uma disciplina, 10% dela, né, pelo menos. Você vai ter que tirar essa carga horária, que hoje poderia ser uma carga horária teórica ou uma carga horária prática, e colocar como extensão. Uhum. Então, sei lá, você tem as nossas disciplinas do curso de Tecnologia e Mineração, elas são normalmente de 60 horas ou 30 horas. Então, 6 horas para as disciplinas de 60 tem que ser dedicadas à extensão. 3 horas para as disciplinas de 30 tem que ser dedicada à extensão. Mas a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Quer dizer, mais um desafio. Posso distribuir essa carga horária de forma igualitária, né? Dizendo, olha, pega 10% de todas as disciplinas e a gente consegue fazer a extensão, consegue cumprir isso. Mas como fazer? Para algumas disciplinas é fácil, para outras a gente tem algumas dificuldades. O que você acha nisso, né, Natasha? E ainda tem mais uma coisa, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu escutei essa palavra, né, curricularização da extensão, é realmente entender o que é isso, né? O que a gente tinha que fazer, então. Aplicar aquele conhecimento, pegar as demandas da sociedade, na verdade, né? E aplicar aquele conhecimento teórico acerca disso, né? E aí várias coisas começam a passar pela nossa cabeça, né? Porque há um primeiro momento, e Francioli, eu até confundi com estágio. Eu disse, Sim. Poxa, mas o estágio
não é a curricularização da extensão, né? E aí eu fui entender que o professor tem um papel ali importante, né? Que é no ato desse ensino, né, dos conceitos teóricos, estar muito antenado com os anseios da sociedade, né? Para que a gente consiga realmente discutir isso. E aí o negócio começou a ficar complicado, porque como fazer isso se a gente não tem uma empresa júnior? Porque aí a empresa júnior já veio na minha cabeça na hora. Poxa, seria super interessante, então, se a gente tivesse uma empresa júnior, na área da construção, uma empresa júnior para projetos, uma empresa júnior para fabricação de material, né? Que aí a gente ia conseguir, né, assim, de uma forma mais eficaz, não fácil, mas eficaz, né? Aplicar realmente a curricularização da extensão, porque o que me preocupa, e essa é uma preocupação minha mesmo, é que a gente realmente faça isso faça de fato, sabe? Sendo bem redundante. E não só escreva de uma forma que a gente seja aprovado de acordo com o regulamento. Sim. Porque a gente precisa fazer de uma forma que a gente consiga aplicar isso. Como é que eu posso dizer? A gente precisa ter uma instituição preparada para receber isso, né? Porque não é só o colegiado, né? Não é só ter a resolução, não é só o colegiado pensar. É além, né? Sim. Então, e aí isso me preocupa. Aí eu começo a realmente ficar preocupada, porque para que a gente consiga fazer uma coisa eficiente, né, e eficaz. Porque quando a gente vê o que a resolução ela coloca como sendo atividades de extensão, né, através das quais eu poderia ter essa integração da academia com setores da sociedade, nós temos aí algumas sugestões, né? Mas que abarcam, na verdade, acho que tudo. Programas de extensão, que seria um projeto guarda-chuva, né? Com vários outros projetos atrelados a ele. Os projetos de extensão, propriamente dito, né? Cursos e oficinas, que são... Os cursos e oficinas, eles já são, né, normalmente realizados pela instituição, embora muito desses cursos e oficinas sejam ministrados para o público interno. A gente acaba ministrando muito, fazendo muito curso e oficina para o nosso público interno como forma de uma qualificação extra e acabou durante muito tempo, me lembro disso, que se considerava isso extensão, né? A gente fazia para os nossos próprios alunos, mas era considerado extensão. Uhum. Os eventos, né? A exemplo do Copenge, que vai acontecer quando este episódio for lançado na semana seguinte, que é o segundo congresso de engenharia, e as prestações de serviço, que aí é onde eu vejo, Natasha, que entra muito essa questão da empresa júnior. E assim, e foi um diferencial no meu processo de formação, por exemplo, que quando eu entrei na universidade, na verdade no instituto, para fazer o meu curso superior, já a primeira coisa que a gente fez foi prestação de serviço, mas não aquela prestação de serviço onde a empresa ia até o local, e aí por empresa eu tô falando o garimpo mesmo, né, o garimpeiro. Não era aquela que ele chegava lá na gente e dizia assim, olha, faça isso aqui, eu tô precisando disso, e a gente fica ali. Não, era aquela prestação de serviço em que nós éramos demandados, saíamos da instituição, íamos até o município onde o garimpo estava instalado, e a gente tinha todo um trabalho desenvolvido ali. Uhum. Essas atividades da extensão, o meu currículo, ele está muito dentro da extensão. E os projetos que nós desenvolvíamos também, que aí é onde entra eu vejo, né, essa integração, os projetos de pesquisa aplicada que nós desenvolvíamos, sempre tínhamos a quem dá um retorno. E aí é na forma de um mini curso que você dava para a comunidade, era na forma da prestação de serviço, de pequenos projetos de extensão também. Então, eu acho que eu consegui vivenciar bem a curricularização da extensão na época que não se falava sobre isso. Que aí é aquela questão, né, do ensino e da pesquisa indissociável, né? E aí isso gerando um resultado que você consegue ir lá e aplicar. Então, porque a gente pode ter, né, a extensão ela também nasce a partir da pesquisa. Então, e é por isso que eu sempre penso, né, que aí é que a gente realmente começa a discutir,
porque a gente vai ver que as possibilidades são inúmeras, né? E a gente vai ver também o quanto que a gente vai poder se apoiar na pesquisa, né? E que isso a gente não vai mais conseguir separar, ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que no final, assim, Franciola, a visão que eu tenho, a curricularização da extensão é para que a gente consiga formar um profissional realmente completo, com esse olhar, porque o que a gente faz hoje é tudo muito blocado, né? O aluno aprende alguma coisa no terceiro semestre, que no quinto ele pega a disciplina que vai tomar como base aquela, e assim ele vai, né? A cabeça dele vai se montando dessa forma, né? E no final, eu vejo eles perdidos, né? O que eu tenho que fazer, né? Eles sabem, só que eles não viram isso de forma corrida. E a curricularização da extensão, ela permite com que ele tenha essa visão. Assim, ao meu ver, é muito rico isso. Assim. E, Natasha, eu lembro bem que aqui no nosso campus nós temos o exemplo do professor Pedro Aquino, que é um professor da sociologia, mas que vem desenvolvendo um número muito grande de projetos de casa sustentável, fossas biodegradáveis. E tudo isso em parceria com a comunidade, né? E aí me lembrou também um episódio que nós tivemos aqui há poucas semanas, onde nós recebemos o Márcio Velasco, que ele é engenheiro químico formado pela UFPA, né? Hoje ele trabalha no INCRA e ele desenvolve um trabalho muito bacana junto às comunidades ribeirinhas, que é levar para essas comunidades estações de tratamento de água. E aí, hoje, ele faz um tratamento de água utilizando o açaí, usando o caroço de açaí, o tanino do açaí, ele extrai o tanino do açaí e faz o tratamento de água. Então, é muito interessante essa questão da curricularização da extensão quando a gente imagina que o nosso estudante ele pode passar também a ser um prospector de problemas na comunidade. Porque quando a gente pega esses alunos que, querendo ou não, né, se a gente for olhar o público do Instituto Federal, dos institutos federais de uma forma geral, eles acabam se diferenciando dos estudantes das escolas públicas não federais, porque eles acabam se elitizando, né? Eu acho que a pessoa ela vem de uma comunidade, ela começa a estudar numa instituição, né, federal, num instituto federal, e ali ele começa a passar muito tempo na instituição vendo muitos problemas, mas que nem sempre são os problemas que a comunidade dele tem. E aí, assim, a gente, né, que acaba vindo de um doutorado, a gente tem muitos exemplos disso, de colegas que eles vêm, muitas vezes eles trazem a pesquisa deles, né, do centro, às vezes do grande centro que ele veio, e que não tem muita aderência com o local. Né? E aí é uma situação que, quando os institutos foram criados, eles foram criados justamente com a premissa de pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada ao local. Então, você dá um ensino de boa qualidade, propicia aquele aluno, né, o contato com a pesquisa aplicada para resolver um problema da localidade, mas a gente tem que dar um retorno, né? E aí, nesse ponto, eu vejo muito interessante essa possibilidade do aluno como prospector de problemas, né, para que nós, dentro da academia, dentro do instituto, nós possamos auxiliar na resolução desses problemas. Mas é um desafio muito grande ainda, né? É muito interessante isso, Franciola, que tu comentou, porque é uma reflexão que eu tenho com um amigo, né, um colega que fez doutorado comigo. E ele também é professor numa instituição aqui no norte, né? E no doutorado a gente discute muitas coisas, né? A gente está falando de revisão de norma internacional, a gente está falando de, né, coisas desse tipo, e a gente tinha uma conversa que era o seguinte: caramba, a gente vai voltar com isso aqui, a gente faz um concreto aí de 110 MPa, de concreto geopolímero, e lá na minha cidade o pessoal está fazendo, não sabe fazer, né? As pessoas não são preparadas, então a gente volta deslocado, né? Assim, deslocado do nosso local, né? E a gente começa, se a gente não parar e fizer essa reflexão, né, e se olhar realmente, a gente começa a fazer isso dentro da instituição. E aí é o que tu está falando. A gente vai para outro caminho, porque tem
tem todas as partes, né? Tem essa realidade do discente e tem a nossa realidade também enquanto docente, assim. A nossa prática, né? O que eu estou fazendo. Até que ponto isso contribui com quem se forma e vai para o mercado de trabalho, com o que ele vai ver, com o que ele vai atuar, as pessoas com as quais ele vai se comunicar, né? Será que é isso, né, que ele vai fazer? E isso é um exercício que a gente tem que fazer enquanto docente e olhar, né? Como é que está o entorno? Eu encaro isso até como um planejamento de aula, sabe? Como é que está o entorno, assim? Como é que está aquela empresa? O que ela está fazendo? Os erros? Né? O que eles erram? Porque dentro da instituição é isso que eu tenho que ensinar para o meu aluno, sabe? Realmente aquilo que a gente fala, né? Regionalizar o nosso currículo, né? Claro que a gente vai pensar em coisas e vai ensinar técnicas, né? Ensinar discussões baseadas nas normas internacionais. Claro, tudo é pautado na teoria, mas a minha comunidade, onde eu moro, Macapá, o que está fazendo? Eu tenho empresas que fazem, por exemplo, empresas de laboratórios de concreto, né? Eu tenho concreteiras, então vou planejar uma palestra. Aí eu vou falar sobre recebimento de concreto dosado em central. Mas as pessoas aqui não compram dosado na central. Elas fazem na própria obra. Então eu preciso mostrar como... Claro, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar que há outras possibilidades. Mas eu também preciso ensinar ele a fazer na obra, porque é isso que ele faz. E aí não está na nossa mão, porque às vezes eu vejo muito essa discussão. Não, mas a gente precisa mudar os padrões, tá? Mas aí não está na nossa mão essa mudança, porque eu não estou no mercado, né? Eu estou formando para o mercado. Então, muito legal isso que tu comentaste, assim, porque é uma reflexão, assim, que eu tinha e ainda tenho, né? Com o que a gente tem que... A gente tem que se olhar, né? E olhar o nosso entorno. O que você acha, Natasha, que é essencial para que a gente consiga operacionalizar a curricularização da extensão? Sendo bem sincera, Francioli, primeiro fazendo o colega entender o que é extensão, porque eu acho que a gente não entende o que é extensão. Assim. E eu mesma. Às vezes eu tô lá e digo, caraca, eu sei o que é. No outro dia, meu Deus, será que eu sei mesmo? Será que eu, sabe? Então, acho assim, primeiro é a gente entender o que é extensão, né? Entender que extensão não é eu planejar um curso e abrir para a comunidade externa e abrir. Se não apareceu ninguém, não é problema meu, né? É a gente entender isso. E segundo, a gente entender que a partir que o ensino e pesquisa eles estão juntos e que a partir dali eu posso fazer uma extensão, sabe? Porque às vezes isso também não fica muito entendido, né? Que a partir do ensino e da pesquisa eu posso fazer um ato extensionista, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente entender isso dentro da instituição e olhar para a comunidade como alguém que demanda da gente, né? E não como, não, eu estou fazendo isso daqui, né? Sei lá, às vezes a gente faz extensão, assim, até como um ato heróico, né? Não é, né? É realmente um retorno que a gente tem que dar. Então, eu acho que são esses 3 passos, assim. Operacionalizar as coisas dentro da instituição, né? Eu acho assim, não adianta discutir isso só lá no colegiado, sabe? A gente precisa estar discutindo com todos os setores, com o setor pedagógico, a gente precisa estar discutindo com o setor de administração, a gente precisa estar discutindo, sabe? Todo mundo tem que entender isso. Então, é isso que eu penso, assim. E eu acho que se a gente chegar... Parece bobo, né? Porque eu acho que quando a gente firma bem uma base, né, e todo mundo tem a mesma linguagem, poxa, eu acho que a gente cresce. Sim. Mais uma coisa que eu penso era a gente se comunicar. Porque eu preciso discutir isso no meu colegiado contigo, Francioli. Precisa estar lá na reunião comigo. A gente precisa também entrar em contato com mineração, porque a gente pode fazer isso, né? Então, tem rejeito de minério que a gente está utilizando, né? Eu posso, a partir daí, crescer muito mais, sabe? E parece assim que a gente se apoiando vai ficando mais fácil, né? Mais fácil, isso. Exato. Então, eu acho que a gente precisaria discutir juntos, não trancado, sabe? Como tem acontecido, né? E eu vou até fazer uma complementação da sua fala, Natasha, no sentido de
essa integração que a gente precisa fazer com a comunidade, a gente também não pode fazê-la imaginando apenas que nós vamos dar um retorno para a sociedade. A sociedade também nos traz muitas informações, né? Porque aí eu me lembro muito da atividade garimpeira, propriamente dita, né? O garimpeiro, e aí quando a gente fala aqui de garimpo, tem sempre que lembrar que nós estamos falando da atividade que é regulamentada, não é atividade clandestina. Tá? Então, esse profissional, essa pessoa que está ali no dia a dia, na mineração, o servente de pedreiro, o pedreiro, o mestre de obras, né, que muitas vezes não tem a qualificação técnica. Às vezes você tem mestre de obras que os caras são fantásticos, né? Eles têm um conhecimento ali muito, muito refinado. Pode não ter uma teoria, mas a gente conseguir trazer essas pessoas, trazer experiências delas, porque muitas vezes fica muito difícil para a gente, e eu me lembro muito disso dando aula hoje, tentando fazer algumas comparações, o aluno dizia, olha, eu tenho dificuldade de visualizar isso. Mas quando você pega a prática, né, ou uma atividade ali sendo realizada na prática, e você consegue trazer ela para cá, às vezes em termos até bem mais simples, o entendimento ele flui, né? Então, a extensão, ela tem que ser nós, enquanto docentes da instituição, os discentes da instituição dando um retorno para a sociedade, mas também coletando tudo aquilo que a sociedade tem para oferecer, que é muita coisa, né? Tem muito conhecimento ali que muitas vezes ele é subaproveitado e eu acho que é uma lição de humildade, né? A extensão, o ato extensionista pode também se transformar num ato de humildade para o docente. Sim, que é o reconhecimento do saber, né? Uhum. E é totalmente isso que tu falaste, assim, não tem nem o que complementar. É um ato de humildade mesmo. É eu sair realmente de mim e ir lá dizer, eu tenho que aprender também, né? Então, essa também é uma parte difícil. Ah, com certeza. Mas é isso aí. Natasha, a gente já chegou aqui, né, no nosso limite de tempo. Eu acho que assim, quando o bate-papo é legal, ele flui muito rápido, o tempo voa. Eu queria agradecer imensamente pela tua disponibilidade, né, o convite extremamente intempestivo. Vamos gravar daqui a meia hora, bora? Não, e sem um roteiro. Eu nunca fiz um podcast sem roteiro. Olha aí. Eu fiquei louca, eu disse, ele não vai me mandar um roteiro, tá bom. Mas assim, o bate-papo vai fluindo legal, né? Eu espero poder trazer outros colegas também, né? Em próximos episódios, para que a gente possa trazer discussões que são importantes e que são assim, são discussões que a gente traz de que elas são importantes dentro do nosso contexto aqui de região amazônica, mas que ele também se estende, né, para todos os outros contextos. Então, já deixo aí o pessoal que tiver interesse, olha, se você é professor, se você é aluno, está passando por um momento de discussão, de curricularização da extensão, vamos trocar uma ideia, manda mensagem para a gente, deixa mensagem lá no YouTube, deixa mensagem lá no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram também, tá? Vamos conversar para tirar algumas dúvidas, ver se a gente consegue também se ajudar, né? Então, Natasha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também, Francioli, pelo convite, adorei. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra
sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.